Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Não sei a hora que irão ver esse vídeo, mas que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Passando aqui para deixar uma palavra do Senhor que se encontra no livro de Jó. A Bíblia fala sobre este homem chamado Jó. Jó, ele era um homem sincero. Jó era um homem reto. Jó era um homem que se desviava do mal. Jó era um homem muito abençoado por Deus. Jó, ele tinha filhos, filhas. Jó tinha um casamento ali estruturado. Jó tinha ali uma vida financeira estruturada. Só que o que Deus mais se agradava em Jó era que Jó era um homem fiel a Deus. Jó era um homem sincero ao Senhor. Jó era um homem que se desviava dos caminhos do mal. E a Bíblia fala que certa vez, vindo os filhos do Senhor perante o Senhor, Satanás também veio entre eles. E ali o Senhor começou a perguntar para Satanás: tu tem observado o meu servo Jó? Porque ninguém é como ele. Jó, ele é um homem sincero. Jó, ele é um homem reto. Jó é um homem que se desvia do mal. E ali a Bíblia fala que Satanás começa a falar para o Senhor: Jó, ele é fiel. Jó, ele é sincero. Jó, ele se desvia do mal. Porque tudo que Jó tem, tudo que Jó faz, tudo que Jó projeta, o Senhor abençoa. A riqueza dele está aumentando na terra. O gado dele está crescendo. A plantação está crescendo. É por isso que ele é fiel ao Senhor. Ele tem tudo para ser fiel ao Senhor. Então, Satanás fala para o Senhor que se fosse tocado na vida de Jó, em tudo que ele tinha, Jó, ele iria abandonar a fé. Jó, ele iria amaldiçoar o Senhor. Então Deus, ele permite Satanás sair da sua presença, ir até Jó e tocar tudo que Jó tinha. Jó, ele perde filhos. Jó, ele perde o seu servo. Jó, ele perde toda a sua riqueza, toda a sua fazenda. Ele perde tudo. Ele perde tudo. Mas o que eu me alegro nessa palavra é que Jó, ele pode ter perdido tudo. Ele pode ter perdido sua riqueza, ele pode ter perdido seus filhos, mas ele não perde a fé e a confiança no Senhor. O que nós não podemos perder é a nossa fé, é a nossa confiança no Senhor. Porque nós entendemos que todo milagre que nós alcançamos é por meio da fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia fala também que se creres, verás a glória de Deus. Então nós só alcançamos o milagre quando nós temos fé. Quando nós cremos na palavra do Senhor, cremos no agir do Senhor. E Jó, ele perdendo tudo, igreja. Mesmo Jó perdendo tudo, a sua riqueza, tudo, passando por um luto ali, tendo que enterrar os seus filhos, seus 10 filhos, Jó, ele se mantém fiel e vai falar: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, ele se mantém fiel a Deus. Jó, ele se mantém firme na presença do Senhor. Há momentos em nossa vida nós também podemos passar por processos dolorosos, por processo difícil. Mas em tudo isso, Deus, ele quer o quê? Ele quer ver a nossa sinceridade, a nossa fidelidade ao Senhor. Porque é bom adorar o Senhor, é bom confiar no Senhor quando tudo vai bem. Quando as portas estão abertas, quando a família está bem, quando o emprego está bom, quando os sonhos que estamos sonhando estão sendo realizados.
É muito bom adorar o Senhor quando tudo vai bem. Mas a vontade do Senhor não é só essa, que nós adoremos a Ele, que nós confiemos nele somente quando tudo está bem. Ele quer que nós confiemos nele quando tudo vai bem, mas também quando tudo fica difícil. Porque é onde nós conhecemos aqueles que são verdadeiros adoradores ao Senhor, aqueles que verdadeiramente confiam no Senhor, aqueles que verdadeiramente estão firmados na presença do Senhor. Porque a Bíblia fala que a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, Jó é um homem que ele se mantém firme na presença do Senhor. Ele permanece adorando ao Senhor em espírito e em verdade, mesmo passando por aquele momento de dor, mesmo passando por aquele momento de luta. Enquanto muitos podiam olhar para Jó, zombar de Jó, Jó ele se mantém fiel ao Senhor. Jó ele fica com seu corpo ferido, machucado. Mas Jó, quando ele começa ali a orar por aqueles que acusavam a ele, ele começa a falar em Jó 42:2, dizendo: bem sei eu que tudo podes, Senhor, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Jó ele vai orar, ele vai se humilhar na presença do Senhor. E Deus é fiel, igreja. Tudo aquilo que Jó havia perdido, filhos, filhas, riquezas, servos, servas, tudo que ele havia perdido, Deus ele restaura na vida de Jó. Deus ele restaura tudo em dobro, porque Jó ele se mantém fiel ao Senhor. Jó ele se mantém fiel a Deus. E é isso que Deus ele quer de nós. Eu não sei o que você perdeu na tua vida. Não sei. Mas creia na palavra do Senhor. Deus é fiel para restituir. Deus é fiel para restaurar. Somente fica na posição. Somente fica na posição, na presença do Senhor. Não olha para a esquerda, não olha para a direita, mas olha somente para o Senhor. Coloca a tua confiança no Senhor. Obedece à palavra do Senhor. Porque a Bíblia fala que todo aquele que ouve a minha palavra e a cumpre é como o homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Então pode vir a luta, pode vir o vento, mas a sua casa não cai porque está firmado na rocha que é Cristo. E todo aquele que ouve a palavra do Senhor e não cumpre, é como o homem que edifica a sua casa sobre areia. Então tem uma diferença entre aquele que ouve a palavra e cumpre e aquele que ouve a palavra e não cumpre. Aquele que ouve e cumpre, a sua casa é firmada na rocha. Mas aquele que ouve a palavra e não a cumpre, a sua casa é firmada sobre areia. A primeira luta que vem, o primeiro vento que vem, nós não suportamos. Mas quando nós se firmamos na palavra do Senhor, aí nós permanecemos de pé na presença do Senhor. Davi dizia na sua palavra: guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então Davi ele guardava a palavra do Senhor. E Davi dizia mais: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então Davi, ele amava a palavra do Senhor. Ele amava a palavra. Davi ele tinha um prazer em servir ao Senhor, em estar na casa do Senhor. Davi me falava: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Então permaneça firme na presença do Senhor. Permaneça firme na palavra do Senhor. Se Deus te fez uma promessa, Deus ele é fiel para cumprir. Pode passar os céus, pode passar a terra, mas a palavra do Senhor
ela não há de passar. Basta nós ficarmos firmes na presença do Senhor. O Senhor disse: se vós estiverdes em mim e a minha palavra em vós, pedirei o que quiser e vos será feito. Então vamos observar a palavra do Senhor. Vamos estar firmes na presença do Senhor. Porque Deus é aquele que nos garante a vitória e nos dá vida e vida com abundância. Amém? Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus.